Ei, ei, alô, som, alô. Olá, galera, tudo bem? Bom, esse é um exercício que fala sobre a aplicação de forças em um sistema mecânico no qual a gente tem equilíbrio estático. Então a gente está trabalhando aqui a ideia de que eu tenho forças aplicadas sobre esses objetos, sobre esses corpos, e essas forças fizeram com que, de alguma forma, esse corpo ficasse em repouso. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar uma lida no exercício. No esquema da figura, uma caixa, a caixa A, que está sendo aqui, está apoiada sobre a mesa. Então essa é a caixa A que está apoiada sobre a mesa e presa a uma outra caixa, a caixa B, certo? Através de um cabo. Então a gente percebe que tem um cabo aqui, não é isso? E uma pessoa aplica uma força vertical F de cima para baixo sobre a caixa A. Então ele está aplicando uma força aqui, né? Então além da caixa estar aqui, ele está aplicando uma força ainda, né? E isso está fazendo o quê? Está impedindo que a caixa B se movimente. Então a caixa B não vai se movimentar, ok? E mantendo o sistema em equilíbrio estático e em iminência de movimento. O que é iminência de movimento? Bom, iminência de movimento. Qualquer força a mais que desequilibre ali, qualquer desequilíbrio nessas forças pode causar um movimento, né, dessas caixas aí. Tá? Vamos ver alguns dados aqui do problema. Bom, um dos dados diz pra gente que o módulo da força F, né, o valor da força F é de 25 newtons. A massa da caixa A é de 10 kg, a massa da caixa B é de 5 kg e que a aceleração da gravidade ela é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, então o que a gente percebe aqui? Né? Então ele percebe que ele pede que a gente faça o diagrama de força. Faça dois diagramas de força. O primeiro em relação às forças que atuam sobre a caixa A e o segundo em relação às forças que atuam sobre a caixa B. Então, o que é o diagrama de forças? Bom, o diagrama de forças nada mais é do que desenhar as forças que atuam, né, no sistema. Bom, então vamos lá. Esse objeto tem massa, né? Essa caixa tem massa, logo ela tem peso, então eu vou desenhar aqui uma seta apontada para baixo e essa seta vai representar o peso da caixa B, então por isso eu vou colocar PB. Bom, eu também tenho aqui, né, o peso atuando nessa caixa, né? Então aqui, aliás, aquilo lá é PA, né? Vou arrumar ali. Então essa é o PB, né? Na verdade, desculpem aí. Então esse é o PA, é o peso de A, da caixa A. Ok. Vamos lá, o que mais que eu tenho aqui? Bom, eu tenho uma força F apontada para baixo aqui. Então, eu vou colocar uma força F apontada para baixo aqui. Então, eu vou colocar uma força F apontada para baixo. Vou colocar de uma cor diferente aqui, vou colocar verde. Então, eu tenho uma força aqui. E essa força, né, que eu vou chamar de F, e a gente sabe o valor dela. Então, essa é uma força F. Bom, essas forças estão agindo na vertical. Muito bem, muito bem. Tá. Só que essa caixa está presa a outra caixa. Logo, essa caixa, ao ser puxada pela Terra, né, peso, quer dizer, a Terra está puxando esse objeto aqui, ela está presa, ela vai acabar arrastando a caixa. Não é isso? Então, ela vai acabar arrastando essa caixa aí. E, como ela arrasta essa caixa, eu vou colocar aqui de uma cor diferente. Tá? Então, vou colocar aqui. Ela acaba arrastando a caixa. Então, deixa eu só fazer o seguinte. Então, acabou arrastando essa caixa, não é isso? Então, ela está sendo puxada. Essa caixa está sendo puxada para cá. Ó. Vou colocar aqui. Foi puxada para a direita. Como ela foi puxada através de um cabo, a gente costuma dar um nome. Né? A gente fala que é uma força de tração ou de tensão. E eu vou representar pela letra T. Bom, e aí a gente já percebe o seguinte, bom, se a caixa A foi puxada, né, como reação, para toda ação existe uma reação de mesmo valor, né, só que sentido oposto, eu vou ter aqui a tração também sendo exercida, né, na caixa B. Então quer dizer, o fio é o mesmo cabo, né, então quer dizer que essa tração também vai ser exercida
sobre essa outra caixa, né? Então, eu tenho aqui uma atração também e vou escrever a letra T. Bom, então já temos aqui. Bom, no corpo B eu só tenho essas duas forças. O peso da caixa e a tração, que é a força que está sustentando ele, impedindo que ele caia. Bom, na caixa A gente pode falar assim, olha, o exercício não me falou nada de atrito, não falou nada se tem atrito ou não. Então agora eu tenho que me perguntar, existe a possibilidade de não ter atrito aqui nessa situação? Não, professor, não tem como. Por que que não tem como? Porque olha só, se essa caixa, né, só estivesse sendo puxada para a direita e não tiver nenhuma força apontada para a esquerda, isso significa que a caixa não se manteria, não teria ninguém contrabalanceando essa força. E se é uma situação de equilíbrio, eu consigo dizer claramente que a força resultante, tá? Se é uma situação de equilíbrio, a força resultante tem que ser zero, portanto elas devem se equilibrar. Então, o que eu vou dizer aqui? Eu vou falar, olha, então, com certeza, se a caixa não está escorregando, é porque de alguma forma aqui, entre a caixa e essa superfície, existe alguma forma de atrito, né? Então, vai existir aqui alguma forma de atrito. E eu vou escrever esse atrito aqui, tá? Vou escrever aqui força de atrito, não é? Vou deixar representado aqui. Tá faltando uma força. Olha só. Se esse objeto está sobre uma superfície, ele está comprimindo a superfície. E se ele comprime a superfície vai responder, né? Vai ter uma reação a essa compressão e vai exercer também uma força. Essa força a gente chama de força normal. Aí você fala assim, professor, por que você está desenhando a normal tão grande assim? Né? Por que você não está falando normal é igual ao peso? Né? Não estou falando isso, porque nesse caso eu tenho que pensar o seguinte. Será que a caixa comprime essa superfície dessa mesa, né, somente com o próprio peso dela? Olha, eu estou fazendo uma força extra, que é a força que a pessoa aplicou. Então, essa força que a pessoa aplicou, mais o peso da caixa, vão pressionar a mesa. Por isso que a resposta dela vai ser uma resposta mais intensa. Tá? Então, item A está realizado. Ó, o diagrama, né, das forças que atuam. Então, nesse caso, não tem nenhuma mola, não vai ter nenhuma força elástica. E é isso. Então, item A, feito. Bom, para resolver o item B, a gente vai precisar saber algumas outras informações. Então, eu já vou deixar calculado aqui o peso de A, que é o produto, né? Massa vezes gravidade, a massa do A, e o peso de B, que é a massa de B vezes a gravidade. Esses valores vão ser importantes para a gente, para que a gente encontre outras relações ali. Então, peso de B, 5 vezes 10, e o peso de A, 100 newtons aqui, peso de B, 50 newtons. Então, nós já sabemos aqui que o peso de B vale 50 newtons. E como nós temos uma situação de equilíbrio, a força resultante é zero, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Olha, o peso de B ele tem que ser igual à tração. Né? Porque numericamente, se eles tiverem o mesmo valor, uma vai estar apontando para cima, né? Uma das forças apontando para cima e outra para baixo, elas vão se cancelar, então eu tenho a situação mantida em equilíbrio. Bom, se eu sei que o peso de B é 50 newtons, eu consigo chegar à conclusão que a tração também vai ser de 50 newtons. Então, a tração vai ser de 50 newtons. E a tração sendo de 50 newtons, eu vou conseguir chegar a uma outra conclusão. Qual? Olha, nesse cabo, né, nas duas extremidades do cabo, é uma ação e uma reação. Então, o cabo, o objeto B, né, a caixa B, está sendo sustentada por uma força de tração de 50 newtons. Então, automaticamente, né, o bloco A também puxa essa caixa B, ela mantém aqui com uma força de 50 newtons. Né? Isso é um par ação e reação. Então, eu vou dizer para vocês que esse outro corpo, horizontalmente falando, eu só tenho duas forças. Uma que aponta para a direita e uma que aponta para a esquerda. E se eu tenho uma situação de equilíbrio, eu posso dizer que numericamente, né, a força de atrito tem que ser igual à tração. A força de atrito deve ser igual à força de tração. E se eu sei disso, eu chego à conclusão que a força de atrito, nesse caso, é 50 newtons. E metade do que foi solicitado aqui no item B está aí.
determinar a intensidade da força de atrito sobre o bloco A e, em seguida, calcular o coeficiente de atrito. Bom, para calcular o coeficiente de atrito, a gente vai precisar fazer o seguinte, olha, a força de atrito é calculada assim, ó, o coeficiente de atrito vezes a força normal. O coeficiente de atrito, essa letra μ, ele indica o quão áspero, vamos dizer assim, ou quão lisa é essa situação, ou seja, qual é a relação entre essas duas superfícies, se ela é mais difícil, se é mais fácil elas se movimentarem uma pela outra, né? Se existe mais atrito ou não nessa situação. Só que para isso eu preciso da força normal. Então eu vou pensar assim, olha, verticalmente falando, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que numericamente a força normal ela tem que ser igual à soma da força F com a força do peso A. Fala, professor, por que isso? Ó, pensa bem, se essa é uma situação de equilíbrio, né, todas as forças que estão aqui ó, somadas para baixo, as duas juntas compensam numericamente o valor da força normal. Então, eu vou poder dizer que a normal aqui nesse caso vai ser 25 newtons, que é o valor da força F, mais o peso, que é de 100 newtons. Então, a normal nesse caso é de 125 newtons. Bom, então agora eu já sei que a força de atrito é 50 e que a força normal é 125. Agora a gente consegue calcular esse coeficiente fazendo aqui 50 sobre 125, não é isso? Que vai dar a mesma coisa que 2/5 ou 0,4. Tá? Lembrando que o coeficiente de atrito não tem unidade de medida porque ele mostra um fator, né, que existe de atrito aí nessa situação. Espero que vocês tenham entendido. E aí o item B também resolvido.